Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 25 de agosto de 2015. Na verdade, eu estive ausente nas últimas 2 semanas, estive de férias, retorno hoje. Nesse período, o Farol foi tocado certamente com maestria e competência pelo Vlad, mas agora eu volto a assumir. Vou dar uma folga para o Vlad, que trabalhou muito nessas últimas 2 semanas. E é um prazer estar aqui de volta com vocês. Parece que o mercado se movimentou bem, né? Nessas últimas 2 semanas, vamos dar uma olhadinha então em como está a situação. A gente tem aí na tela o índice Bovespa. Eu me ausentei no índice logo depois deste repique. O mercado iniciava um repique, ela estava mais ou menos por aqui quando eu me ausentei. E logo que eu saí fora, o mercado deu um mergulho forte e praticamente, com exceção de um dia, não superou nenhuma máxima ao longo dessas últimas 2 semanas. A minha expectativa nesse período era até que o mercado insistisse um pouco mais no movimento de alta aqui, para tocar a média móvel de 21 períodos, tocar a LTB do canal, mas o mercado não teve força para isso. Ele deu essa pancada, respirou em cima desse fundo anterior, e a partir desses pregões, com um pouco mais de clareza a partir do pregão do dia 14, rompeu esse fundo anterior. E dali para frente o mercado foi caindo meio na lenta, até que na semana passada, no final da semana passada, por essa semana, o mercado realmente deu uma acelerada. Nesse movimento, o mercado já cumpriu uma projeção para o rompimento desse canal de baixo. A gente operava dentro de um canal de baixo, esse canal de baixo acabou sendo rompido ali pelo dia 18, 19, e a projeção desse canal de baixo para baixo foi alcançada no pregão de ontem, que foi um pregão bem nervoso. A gente teve uma amplitude de movimento bem significativa no índice, a gente chegou a ter uma queda de quase 6,5%. Então foi alcançada a projeção deste canal de baixa. Ao longo de todo esse movimento que o mercado veio caindo, em nenhum momento o mercado apresentou a confirmação de um sinal de reversão. O único dia que a gente teve a superação de uma máxima foi no dia 18, em relação ao pregão do dia 17, mas aqui a gente não tinha um candle que sinalizava possível repique. Então não teve nenhum sinal falso, nenhuma sacanagem no índice. Dessa forma a gente pode dizer que até que ele foi relativamente comportado, foi bem direcional. E esse movimento trouxe o índice a renovar mínimas. A gente teve o mercado abaixo da mínima de 2013, abaixo da mínima de 2014, da mínima que existia até então em 2015. E essa região que foi alcançada, e que foi alcançada de forma esticada, uma região de suporte realmente muito forte, entre os 45 mil e 44 mil pontos. Tendo o mercado alcançado essa região, ele cumpre, então, finalmente, o alvo que esse ciclo de baixa tendia a buscar. Não houve ainda um sinal de reversão no índice. É verdade que o candle de ontem tendo alcançado o alvo, tendo sido um candle muito amplo, com pico de volume, isso são indícios de possível exaustão. Mas a gente não teve, subsequente a esse candle, um candle que dê uma ideia de que o pregão tenha sido dominado pela força compradora, que pode então abrir espaço para realmente os compradores avançarem. A gente não teve. O mercado esboçou uma reação hoje, mas acabou fechando fraco. E no final das contas, quem dominou o pregão de hoje, novamente, foram os vendedores. Então a gente ainda não tem sinal de reversão. Essa é uma zona onde a gente pode esperar repique? Mas a gente não tem o sinal ainda. Um pouco antes de eu viajar, a gente teve um hangout que o título era: e se o Brasil não acabar? Pelo gráfico parece que está acabando, mas e se o Brasil não acabar? O que a gente estava querendo chamar a atenção é que uma característica
de marcação de fundos de longo prazo, ou de qualquer inversão de movimentos de longo prazo, é a gente ter um excesso, né, de um sentimento como o pessimismo, uma desesperança em relação ao futuro. Esses sentimentos são características de movimentos de finalização de tendências de baixa de longo prazo. A gente já tem essas características, tem que ficar bem atento. Tá? A gente não tem um sinal muito claro, gráfico, mas este é um ponto altamente provável para o mercado finalizar esse processo de correção que vem se arrastando desde que nós tivemos a recuperação do crash de 2008 e 2009. Tá? São vários anos aí de correção. Tá? Claro, existe a possibilidade do índice romper essa zona de suporte que os 44 mil pontos, e a partir daí a gente só teria suporte significativo no fundo de 2008. Mas seria uma senhora queda. É um cenário possível? Até, não considero que seja o cenário mais provável. Tá? Mas, se acontecer, quais seriam os movimentos aqui? O rompimento dessa zona de suporte aqui, pessoal, com esse nível de estresse dos preços e afastamento para as médias de amplitude de movimento, tende a ser falso. Tá? Não é um rompimento confiável. Então o mercado pode até cair mais, ele pode cair mais e além dessa projeção desse canal de baixa, que muito provavelmente no curto prazo a gente teria uma recuperação significativa que viria a testar essa região dos 44 mil pontos. Tá? Então, não acredito que o mercado vá romper, mas se romper, ele deve oferecer um movimento de repique para voltar aqui nos 44 mil pontos e daí fazer um pullback desse rompimento ou mostrar como um rompimento falso. Tá? Naquele hangout, o que a gente falava que seria um belo sinal, a gente fez esse hangout mais ou menos por aqui, um bom sinal para começar a acumular posições para quem acredita num movimento de alta de longo prazo nos próximos anos, a gente deveria estar atento a fazer essas posições, e um belo movimento que o mercado poderia fazer para dar o start nesse processo de compra, de acumulação, seria um movimento de queda agudo, né, que criasse certo desespero e que testasse esses fundos aqui e poderia até gerar o cenário de rompimento desses fundos, um rompimento esticado e depois o mercado voltar para cima. Então o mercado está seguindo o script ideal. Tá? Tá seguindo o script ideal. Se for para vir para os 30 mil pontos, coisa que eu não acredito, ele provavelmente faria o quê? Se romper direto aqui, ele faria um pullback, o que nos daria uma chance de, caso comprando aqui, entrando muito no prejuízo, a gente poderia sair próximo do 0 a 0, seria um movimento provável. Ou, né, o mercado repica aqui, não vai longe, congestiona e então, de uma forma não testificada, rompe essa zona dos 44 mil pontos, daí seria um cenário mais claro de que o mercado vai lá para os 30 mil. Também daria tempo para que a gente pudesse desfazer posições, caso a gente tivesse montado, ok? Bom, então a gente segue esperando aí um sinal que nos permita apostar num repique, nem que seja de curto prazo, dentro dessa tendência de baixa. Tá? No mini índice, o INV15, o mercado abriu em gap de alta, formou um primeiro movimento, não rompeu esse primeiro movimento para cima, não teve enquadramento então pelo método Leandro. Houve o rompimento dessa ilha, o primeiro movimento para baixo, que é aceitável dentro do método Busy, mas não encaixou muito bem porque a gente tinha uma proximidade bem grande aqui para a média móvel de 21 períodos. Tá? E não é exatamente esse o cenário ideal. O mercado tem que apresentar uma certa distância no acionamento, né, quando é contra o gap, para a média móvel de 21 períodos. E se o sujeito fez a operação aqui, tomou um stop de 350, 400 pontos, que para a volatilidade atual não é grande coisa. Tá? Mais adiante no pregão, os vendedores começaram a tomar conta do pregão e a gente acabou tendo um rompimento de linha d'água às 4h30. Um horário um pouquinho tarde para fazer a operação de day trade. Tá? Mas quem fez essa operação, optou por fazer essa operação, considerando que os futuros, né, índice dólar, fecham às 18 horas e não às 5 horas, às 17 horas, como o mercado à vista, dava para fazer o trade. Quem fez conseguiu buscar aí quase 500 pontos. Tá? Vamos ver como é que o mercado se comporta amanhã. Pela movimentação, acho que o mercado vai insistir um pouco mais no movimento de queda, tá? Talvez até passar um pouco para baixo desse fundo aqui.
Vamos ver, o pregão de amanhã vai ser interessante. No mercado americano, a gente teve uma senhora queda. Tá? O mercado americano acabou rompendo o fundo. Né? A gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones. Rompendo aqui o fundo de dezembro do ano passado, o que acabou gerando o rompimento dessa congestão mais ampla. O mercado acelerou no forte movimento de queda, veio buscar a zona intermediária de 16.020 como suporte, não segurou ali, hoje volta a cair, com o candle que a gente tem hoje, sugere que os preços ainda vão cair mais um pouco, me parece, para buscar o fundo do comecinho de 2014, que já foi tocado intraday, mas o mercado não fechou lá, próximo a 15.300 e tanto. Então me parece que o mercado americano vai assistir um pouquinho mais ainda nesse movimento de queda. Tá? E para buscar, para acreditar no repique, tem que aparecer um candle de força compradora, por enquanto ainda não há. O S&P 500 futuro gerou um sinal mais claro, na minha opinião, de rompimento do que o Dow Jones. Essa estrutura aqui nos 2038 estava melhor definida e o rompimento também foi bem mais claro. Rompeu uma congestão curta, rompeu uma congestão mais longa, candle sólido, bom volume, tá? E não tão afastado da média. O mercado varou o suporte que existia por volta dos 1970 e está vindo testar, então, esse fundo bastante importante que foi marcado em outubro do ano passado, por volta de 1847. Tá? Já beliscou lá, o candle que fechou hoje, que é esse aqui com longa sombra superior, sugere que bem provável que o pregão de amanhã ainda tenha um pouco mais de pressão vendedora para testar esse patamar mais uma vez, deixar ele melhor testado. Tá? Abaixo disso, seria um próximo suporte não muito distante, 1806, 1805. Tá? Já é um movimento bem amplo, tá? Ele não deve perdurar mais muito tempo em termos de amplitude de preço. Tá? Ele tem um afastamento bem significativo para a média móvel de 21 períodos. E o dólar? O dólar fez aquele maço de bandeira, né? Eu me ausentei mais ou menos por aqui. A partir daí, o dólar ofereceu um novo sinal de reversão, acionou, a correção aconteceu, mas ela aconteceu de forma muito fraca. O volume diminuiu bastante, ela foi lateral, a média tocou nos preços. Isso aqui ficou parecendo com um maço de bandeira ainda maior. É comum, né, no padrão de maço de bandeira, eles se empilharem. Então isso aqui é um mastro e bandeira que forma um mastro de um mastro e bandeira ainda maior, que está sendo rompido de forma mais clara hoje. Tá? Ontem a gente já teve um salto no dólar, dando a ideia de rompimento da CLTB. A gente vem trabalhando muito essa ideia de rompimento de CLTB no dólar, vem funcionando bastante. A superação da máxima de ontem já seria um enquadramento para uma operação de gap de fuga por compra, mas o candle de hoje para mim é mais claro ainda. Se ontem a gente tinha um sinal mediano, hoje me parece que a gente tem um sinal bom para compra no dólar. Tá? Ele está rompendo um mastro de bandeira com um gap de fuga. O candle de hoje mostra que os compradores realmente estão dominando a situação. Houve fechamento da máxima, houve bom volume, o volume está crescente. A gente não está distante da média móvel de 21 períodos. E esse movimento parece deixar claro que esse canal de alta foi rompido, rompeu, serviu como suporte, e agora o mercado vai tentar a duplicação desse canal. Ok? E deixa eu só ver um detalhe aqui. Não, aquele era o gráfico certo. Tá, então ok. Então, se a gente afastar, a gente vai perceber que o dólar trabalhava num canal primário aqui, ó. E esse canal foi rompido aqui. Rompeu, serviu de suporte, agora volta a subir. Então, fazendo a projeção no canal, a gente tem essa linha aqui, ó. A gente tem um bom cruzamento dessas linhas, mais ou menos essa região. Então, o dólar está fazendo no canal de menor prazo, aqui o canal de tendência secundária, o que fez num canal de tendência primária. Ambos os canais altistas foram rompidos para cima e agora o mercado tende a buscar a sua projeção para cima. Então o dólar está sinalizando ainda mais alta, pessoal. É um cenário bonito. É uma boa operação, inclusive pelo método Leandro foi gerada a compra hoje, dada pelo Vlad ali no comentário de fechamento.
No intraday, o dólar abriu em gap de baixo, formou um primeiro movimento e rompeu esse primeiro movimento para cima. Não enquadra dentro do método Leandro, dentro do método Busy sim. E aqui a gente tem uma distância mais significativa para a média móvel de 20 períodos, então enquadra melhor. Só que, infelizmente, o dólar não superou essa máxima de imediato, então isso dificultou bastante a entrada. A entrada deveria acontecer logo na superação dessa máxima. Ainda assim, o dólar conseguiu fechar o gap e rompeu a linha d'água, gerando compra daí pelo método Leandro, pelo método Busy. E mesmo tendo rompido de forma um pouco tardia, depois já de um certo movimento, conseguiu produzir um movimento de 60 pontos, mais ou menos. Tá fechando aí na máxima. O dólar, então, está bem forte. A expectativa para os próximos pregões é de manutenção desse movimento de alta. O juro ficou com um gráfico um pouco mais bagunçado depois aquele rompimento dos 14.100 pontos. Né? Rompeu e voltou significativamente para baixo, agora volta a subir. O que eu tenho que fazer é, nesse momento, me resta ajustar essa resistência para cá e o mercado provavelmente vai buscar essa resistência no curtíssimo prazo. Tá? A gente teve uma correção até a média móvel de uns períodos, o mercado iniciou um movimento de alta com gap e agora vai firmando o movimento, deve dar continuidade ao movimento de alta, então a gente deve ter mais alta no juro, né, a curto prazo. Bom, vamos falar dos principais papéis. A Vale, né, acabou rompendo aquele suporte dos 13, por volta lá dos 13,65 em gap. Tá? Isso começa a ficar bem feio para a Vale, mas ela está um pouco esticada, não acredito que o mercado vai, se for para romper, romper realmente essa região, ficar com um cenário bem ruim para a Vale, o que provavelmente vai acontecer? Ela vai dar uma respirada aqui, formando aí uma certa congestão e depois romper para baixo. Isso acontecer porque daí a Vale vai continuar despencando forte. Tá? E daí, tendo montado posições, acreditando num repique, tá? Tipo num prazo maior, eu com certeza encerraria isso. Lembra que a gente estava falando que essa era uma região interessante para buscar a compra na Vale? Tá? E era nessa semana aqui, desse candle, que a gente estava bem atento a isso. Só que ela fez um movimento meio fogo de palha e esse candle aqui estragou tudo. Tá? A gente não vê num gráfico semanal candles chamativos para compra. Todos os candles que têm sombra superior ou são candles de força baixista. Significativas sombras superiores. Então, na verdade, o sinal mesmo para entrar na ponta compradora não houve. Tá? Talvez na superação, olhando aqui pelo gráfico diário, na superação da máxima dia 20, poderia buscar essa entrada. Mas não surgiu esse sinal. Então, no final das contas, a Vale não conseguiu gerar um sinal gráfico de entrada aí. Tá? Agora, o fato dela ter passado para baixo dessa região ainda pode sinalizar, ainda permite um cenário bem altíssimo, que é de rompimento falso. Se o mercado conseguir segurar aqui, tá? E daí voltar para cima, fechar esse gap e vir rasgando para cima aqui dos R$14, esse rompimento falso indicaria um belo movimento de alta. Para alguns meses, provavelmente. Tá? Mas, enquanto isso não acontecer, é perigoso operar a Vale na compra. Tá? Petrobras, basicamente a mesma coisa. A questão é que a Petrobras foi um pouco mais bacana. Ela gerou um trade de rompimento aqui no dia 14. O Vlad, inclusive, deu essa operação na minha ausência. E a Petrobras foi lá buscar o suporte por volta dos 8,20. E está tentando um rompimento, mas também é um rompimento esticado. Para acreditar no rompimento, teria que ter alguma congestão aqui seguida de rompimento, ou o papel cai mais, repica e depois rompe o fundo formado. Esse seria um movimento que diria, não, os papéis vão continuar caindo por mais um bom tempo. E seria esse o mesmo movimento que, um dos cenários que a gente poderia utilizar no gráfico aqui do índice Bovespa, para entender que um cenário de queda em busca do fundo de 2008 é realmente plausível. Tá? O mercado cai, repica, não mostra rompimento falso, porque volta a cair e rompe o fundo formado. Daí é porque o mercado deve buscar essa região aqui mesmo. Tá? Então, por enquanto, nada a fazer em Petrobras. Quem fez operações de venda aqui na Petrobras, muito possivelmente foi estopado hoje pela operação da máxima de ontem. Tá? Mas ela continua com uma cara meio feia, melhor ainda não se arriscar na ponta compradora. Então, Petrobras e Vale não estão lá muito legais. Bom, o setor cirúrgico também não. Tá? A Gerdau acabou gerando uma venda no dia 19. Foi uma venda bonita e fácil. Melhor até que a da Petrobras, porque aqui tem volume.
muito próximo da média móvel de 20 períodos. E quem entrou nessa operação está dentro dela já com ganho de 16% e não há sinalização de finalização dessa queda, não há nenhum suporte por aqui. O próprio candle de ontem não era o melhor sinal, mas poderia ser enquadrado uma operação de venda pela perda mínima como um gap de fuga, melhor para uma operação de day trade. E houve sinal de day trade. Tá? Então a expectativa é de manutenção do movimento de queda para Gerdau, mas não está num ponto que eu acredito muito bom para vendas de swing trade, porque o papel já está um tanto esticado. Os em Minas, né, caiu mais, mas sem um sinal fácil, tão fácil quanto o Gerdau. Tá? E segue muito fraco o ativo. Está mantendo esse gap aqui aberto. Então a expectativa é de manutenção do movimento de queda, mas de novo, o papel que também já está bastante esticado, fica complicado buscar vendas aí. CSNA também abriu ontem um gap e hoje não teve a capacidade de fechar esse gap. Fecha com candle de força vendedora. Expectativa de manutenção do movimento de queda. Ou pelo menos não surgiu nenhum sinal significativo de alta. O setor bancário, um setor um pouco mais forte, mas que também sofreu, tá? Iniciou um processo de repique, apesar do candle de força vendedora que a gente vê hoje na maior parte dos bancos, há ainda uma alta. O mercado conseguiu deixar mais claro um fundo aqui. Tá? No entanto, não tem nada a ser feito. O papel mais interessante para mim é Itaú, porque nesse movimento de queda, Itaú conseguiu bater nos fundos bem importantes aqui, do fundo de 2011, do fundo de 2013. Formou um candle não lá muito interessante, uma alta, mas apesar do candle ontem, né, apesar do candle de baixa de hoje, ainda há claramente um movimento de repique desde a formação desse fundo aqui ontem. Tá? Banco do Brasil também alcançou uma região de fundo importante por volta dos R$18, mas também ainda não deu um sinal de reversão significativo. Hoje também sofreu. Tá? Em relação a outros papéis do pregão de hoje, por incrível que pareça, não tem quase nada. Ou talvez seja meu olho um pouco destreinado para de quem ficou algum tempo ausente do mercado, mas os papéis que mais me chamaram a atenção foi Gol. De todos os papéis, o papel que mais me chamou a atenção, um possível trade, foi Gol. O candle de ontem, um trade compra, um retorno na média. O candle de ontem não era muito bom porque tinha sombra superior. Tá? Lembrava aí um pouco... enfim, não era um candle muito interessante, mas o candle de hoje consegue mostrar mínima mais alta, máxima mais alta, fecha próximo da máxima, há um leve incremento no volume, né? E ainda há uma enorme distância para a média móvel de 21 períodos. Então o mercado está conseguindo firmar um fundo aqui e pode desenvolver um movimento de alta. Não é nenhum sinal lá muito forte, mas no mínimo eu olharia de perto esse papel pelo intraday. Outro papel que chamou a atenção foi a Light. Não porque está gerando qualquer coisa, mas porque foi um dos movimentos mais fortes do dia. Passou boa parte do dia operando aí com uma alta de quase 10%, no finalzinho acabou devolvendo parte dos ganhos e não tem um gráfico muito bonito para swing trade não. Então não vejo nada a ser feito aí. A maior parte dos papéis que ficaram interessantes foi no pregão de ontem. E eu cheguei a postar na página do Farol, né, a lista dos papéis possíveis para o pregão de hoje. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Bom, vocês vão poder conferir na própria parte do Farol, né? Mas esses foram os papéis que mais chamaram a atenção pelo pregão de ontem, apesar de não ter apresentado. E que mais chamaram a atenção foi Marfrig, Galup 11, GET3, GET4, MPLU3, PEMAN, Rente, Felid e VEG. Todos eles acionaram hoje sinais para compra. Tá? Uma boa parte dos papéis sofreu no pregão de hoje, então a compra seria no prejuízo, mas o stop não foi acionado. Okay? Amanhã no Last Live a gente passa por todos esses gráficos aí. Muito bem. Eu não vou falar de day trade, porque hoje não acompanhei. Estou pegando aqui o ritmo de mercado de novo. Eu vou finalizar por aqui então. Reafirmo para vocês que é um prazer estar de volta.
Espero fazer um bom trabalho. E então nos vemos nos próximos faróis. Até amanhã.